Hola Carlos, estamos en una nueva sesión de Contexto JIC. Esta vez estamos con Carlos Melo, miembro del Consejo Asesor de JIC en Brasil. Y queríamos empezar por comentarte o preguntarte cómo ves tú la situación de la pandemia en Brasil. Creo que en términos de muertos por habitante, Brasil es uno de los países con una tasa más elevada. ¿Crees que tiene una relación los muertos con la manera en la que se ha abordado la pandemia en Brasil? Sim, Jordi, o que nós percebemos aqui, e vários estudos apontam, que se o Brasil tivesse adotado o procedimento médio de vários países do mundo, nós teríamos tido muito menos mortes. Né? Alguma coisa em torno de 75% a menos de mortes. O Brasil primeiro negou a gravidade da pandemia. Depois houve uma resistência com relação àquelas medidas que são necessárias antes da vacina. Depois uma negação em relação à própria vacina. Houve sim uma postura negacionista e o presidente da República foi o principal propagandista dessa postura. Carlos, ¿cómo crees tú que ha impactado esto sobre la economía de Brasil? Es verdad que el año pasado fue mal, como en todo el mundo. Este año se prevé un crecimiento en torno al 4 y 5%. Tenéis inflación. ¿Tú crees que el paquete de ayudas puede ayudar a explicar esta reactivación económica y esta reactivación de la inflación? Vamos lá. A economia já vem mal no Brasil há muito tempo. Não foi só por causa da pandemia. A pandemia acelerou o processo negativo da economia brasileira e também revelou, mostrou, deixou mais evidente vários dos nossos problemas, como por exemplo a desigualdade social que há no Brasil. O que nós temos tido esse ano é um crescimento que está se dando sobretudo por externalidades. O mercado internacional voltou a valorizar algumas commodities. O Brasil é um grande produtor de commodities, então os preços aumentaram, o nosso produto cresceu, mas isso não refletiu, por exemplo, no desemprego no Brasil, que é muito alto. E as pessoas que estão no mercado informal, 40% das pessoas, da mão de obra brasileira, está no mercado informal. E temos também o problema da inflação, como você assinalou. Está claro. Oye, Carlos, ¿cómo ves tú la situación de Brasil en el contexto de América Latina, con la nueva administración americana, con la presencia creciente de China? ¿Cómo crees tú que está en este momento ubicada Brasil? Em primeiro lugar, o governo fez uma aposta muito forte na relação com os Estados Unidos, mas sobretudo na administração Donald Trump. Houve também uma série de conflitos, uma série de desentendimentos com os nossos vizinhos aqui na América Latina. Mercosul, críticas, sobretudo, não? O Mercosul, mas críticas, por exemplo, às decisões eleitorais e políticas desses países. Foi um erro. A questão para a União Europeia, por exemplo, a questão do meio ambiente é fundamental em se tratando de Brasil. E nós também tivemos um tratamento ruim na questão ambiental. De tal forma que os acordos entre Mercosul e União Europeia ficam comprometidos por conta dessa questão ambiental, que precisa ser revisto imediatamente, rapidamente. Já a questão da China e o conflito de interesses com os Estados Unidos, o Brasil deveria se manter numa posição que sempre teve, uma posição neutra. É uma tradição da diplomacia brasileira, que foi rompida por esse governo, de se manter neutro e procurar os seus interesses. O Brasil precisa ter uma diplomacia pragmática, onde consiga, de alguma forma, levar a melhor termo os interesses que tem com cada um desses importantes parceiros. Assumir um lado parece pouco inteligente. Desde la liberación del expresidente Lula, la verdad es que se ha observado un crecimiento o una recuperación de su popularidad. Y hay muchos analistas que piensan que puede volver a ser el candidato presidencial. ¿Tú cómo lo ves esto? É possível,
né? Nesse cenário, é possível e eu diria que é provável que Lula seja candidato, né? Mas como se trata de um contexto muito complicado, muito volátil, tudo está em aberto. O mais provável é que Lula seja candidato, pode ganhar ou perder a eleição. Hoje as pesquisas dizem que ganharia, mas o futuro que dirá isso. Está claro. Oye, por finalizar, Carlos, a un empresario español que esté pensando en invertir en Brasil, ¿qué recomendación le harías? Es difícil la pregunta, ¿eh? A recomendação é: o Brasil é um país extraordinário. Sí, yo lo comprendo. Um potencial enorme, não é? Nós temos 210 milhões de habitantes, um mercado extraordinário, recursos naturais extraordinários, não é? As nossas instituições não passam pelo seu melhor momento, não é? Então, é muito importante não perder a visão de longo prazo. No longo prazo, eu imagino que os investimentos no Brasil sejam muito bem sucedidos. Agora, é necessário ficar atento também para o curto prazo, né? Ou seja, há uma frase do economista John Maynard Keynes que dizia que no longo prazo estaremos todos mortos. Sí. Eu faço a inversão dessa frase. Eu digo, no longo prazo, estaremos todos vivos e felizes se sobrevivermos ao curto prazo. Está claro. Oye, Carlos, muchísimas gracias. La verdad es que ha sido un placer y espero que nos encontremos en otra ocasión. ¿De acuerdo? Un abrazo, Carlos. Prazer foi meu, Jorginho. Um abraço a você. Venga, hasta luego.